Então, né, estamos aqui na nossa sexta-feira, né, dia 22 de maio, e estamos aqui, como a gente tinha programado, claro, né, discutindo as revisões voltadas, no caso hoje, para o nosso simulado, né? Simulado. Então, nós temos aqui o nosso caríssimo Carlos Fontes, né, que veio aqui nos prestigiar nesta sexta-feira. Então, meu querido, é o seguinte, né? Sobre o nosso simulado, a gente elaborou, né, seguindo as orientações da faculdade, da universidade, né, claro, onde a gente tinha que, nós tínhamos que elaborar 6 questões, né, logicamente são seis questões inéditas, logicamente, né, 6 questões inéditas, certo? E sempre, claro, abordando todo o conteúdo, claro, né, e com um grau de complexidade do ENAD propriamente dito e também, claro, do exame de suficiência de vocês, logicamente, né? Logicamente. Só que nossas disciplinas, nossas discussões sempre estavam voltadas para esse grau de complexidade. Aí é que tá, né? Aí é que tá. Quando a gente colocava aquelas situações verdadeiro ou falso, nós estávamos propondo uma análise crítica, claro, né? Uma análise crítica e uma possibilidade de despertar percepção sobre o conteúdo que iria nos possibilitar, claro, conseguir vencer tanto o ENAD como também o exame de suficiência. E o que a gente propôs aí na nossa primeira questão aí do simulado? A gente tratou da tributação, né? Eu redigi isso aí, uma parte, né? Onde trata que a tributação em um país é de fundamental importância para fomentar o retorno ou seja, para a população, da segurança e saúde de qualidade, certo? Logicamente, né? Esse é um dos objetivos da tributação, propriamente dito, né? E aí a gente continuou que devemos considerar que a crise econômica, e aí foi um caso prático, né? Em uma crise econômica, o presidente da República resolveu editar uma medida provisória, majorando, no caso aí, aumentando a tributação do país. Então, essa é a premissa inicial para que nós possamos analisar as possíveis proposições que poderão ser verdadeiras ou falsas dentro desse contexto da legislação tributária, logicamente. Logicamente, né? Então, o ponto base é esse: o presidente da República resolveu editar uma medida provisória aumentando a tributação do país. Agora, qual a tributação que está sendo aumentada no país e quais as condições que estão sendo aumentadas no país? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, certo? E a primeira proposição, para que nós possamos analisar se estaria dentro de uma acertabilidade ou não, foi a seguinte: o aumento do tributo valerá imediatamente, considerando que a medida provisória tem força de lei. Tá? Então, a primeira proposição foi nesse sentido, de que o aumento do tributo valerá imediatamente, considerando que a medida provisória tem força de lei. O que é que se busca nessa primeira proposição? Eu vou fazer umas considerações sobre cada um, mas não dizendo a resposta dela, certo? O que nós vamos analisar sobre cada uma das proposições é no sentido de que a gente possa analisar as perspicácias de cada uma das proposições. Primeiro, nós estamos discutindo aí sobre a questão do aumento do tributo. O aumento do tributo pode ocorrer? É legal? Sim, com toda certeza. Certo? A medida provisória ela tem força de lei? Tem força de lei. O ponto-chave crucial aí é se este aumento de tributo desta medida provisória, por força de lei, deverá valer ou não de forma imediata.
de forma imediata. Imediata. Quando a gente fala de forma imediata, nós temos que analisar todo um contexto jurídico que nós vimos em sala de aula no âmbito do direito tributário e quais são esses contextos jurídicos propriamente. Nós temos que analisar o princípio da anterioridade tributária, nós temos que analisar o princípio da noventena, certo? Nós precisamos analisar os requisitos voltados para a medida provisória, como é que é editada uma medida provisória propriamente dita, certo? Até que ponto ela vale, até que ponto ela vai necessariamente ter a sua extinção. Então, tudo isso está voltado por aí. E o que eu falei também se aplica às outras proposições, já que o ponto crucial aí é medida provisória. Entendeu? Só que é em medida provisória em matéria tributária. Medida provisória em matéria tributária. A segunda proposição, ela nos leva ao seguinte: a majoração do tributo, ou seja, o aumento do tributo, ocorrerá no exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte, desde que aprovada esta medida provisória, em até 45 dias, após sua publicação, tem que haver a publicação, e desde que seja convertida em lei. E que o aumento da tributação não for referente aos tributos que objetivam, desde vários fatores, manter a estabilidade da balança comercial. Esse ponto 2, ele nos remete à análise sobre os tributos voltados para a balança comercial. Né? E a pergunta é o seguinte: os tributos voltados para a balança comercial, eles entram em vigor de imediato ou não? Certo? A própria proposição ele faz uma exceção, né? Então, a proposição ela é bem interessante porque nos leva a indagar somente nesse sentido, né? Nesse sentido. A terceira proposição diz o seguinte, que o aumento do tributo, ou seja, a majoração, somente ocorrerá no exercício seguinte, considerando o princípio da isonomia tributária. O que é que você analisa dentro dessa proposição? Você vai analisar dentro dessa proposição se esse aumento do tributo, ele realmente, seja de forma generalizada o tributo, ele realmente entra em vigor somente no exercício seguinte ou entra de imediato? Tá? Se ele não se refere na questão, logicamente, a alguns dos princípios que regulam a balança comercial, né, como a gente viu em sala de aula, tem que ser analisado, logicamente. E tem que ser analisado também nessa proposição os princípios que estão sendo, logicamente, abordados na proposição. Tá? E aí vem as alternativas das assertivas, né? Que aí ela propõe, eu proponho aí 5 possibilidades, né? De que 1 e 2 estão corretas, 1 e 2 estão erradas, e aí vai, tá me entendendo? Então, o foco dessa questão é você analisar uma série de contextos voltados para a questão da matéria tributária, no entanto, no que se pese o ponto de medidas provisórias. Tá? O que você teria como considerações aí nessa questão da primeira questão, Carlos Fontes? Eu acho que... Você entendeu as proposições, os contextos que são analisados em cada uma delas? Eu não disse a resposta, logicamente, mas os contextos que são analisados em cada uma delas, né? Diga lá, Carlos. Entendi. Cada ponto tem uma coisinha que chama a atenção. Por exemplo, a questão do princípio da anterioridade, da noventena, a questão de ver essa segunda proposição, que são
aqueles impostos que é aplicado à lei de imediato, que é o imposto de importação, imposto de exportação, IPI. Os prazos da medida provisória, não é verdade? Também na Isso, segunda proposição. isso. Que são, E Carlos, me permita, Carlos, que são conhecimentos que necessariamente não precisa a gente decorar, são conhecimentos que a gente já vai saber na própria discussão que a gente vem tendo, tá entendendo? isso, é O que verdade. mais? E na terceira proposição, o que me chamou a atenção foi o princípio, a Uhum. questão do princípio. Certo. Exatamente, né? Exatamente. Então, né? E aí tem que ser analisada a questão do princípio, né? Logicamente que você deve saber qual é a questão correta das assertivas, né? Eu não tenho dúvida disso. Podemos ir para a segunda ou você quer discutir mais alguma coisa aqui? Fazer alguma pergunta? Ah, vamos para frente, vamos para frente. Beleza, beleza. Então, na segunda questão, Carlos, meu querido, a gente começou aí o texto, né, falando que a Constituição Federal de 88 é a única que pode prever as possibilidades de imunidade tributária. Logicamente, quando a gente inicia isso, nós estamos afirmando isso, logicamente. Né? Então, a proposição de uma questão, ela afirma um determinado posicionamento sobre aquilo que você quer discutir posteriormente. E continua. E a legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, ele traz as possibilidades de isenções tributárias. Ponto. Isto é uma afirmação que está na questão. Aí vem o seguinte contexto que é analisado. Sobre imunidades e isenções tributárias, podemos afirmar o quê? A primeira proposição, e pelo que a gente observa, a discussão em cima aí das nossas proposições desta segunda questão é em volta do sindicato. A primeira proposição diz o seguinte: os sindicatos possuem a denominada imunidade objetiva, considerando exercer papel relevante na sociedade na defesa dos trabalhadores. O que é o ponto central dessa proposição? É a compreensão de conhecimentos voltados para quem tem imunidade e qual é o nome dessa imunidade que cada um destas instituições, pode ser sindicato, partidos políticos, etc., possuem. Então, a ideia é exatamente identificar o tipo de imunidade que cada um tem, certo? Se o sindicato possui uma imunidade objetiva, essa questão é verdadeira. Se não, logicamente é falsa. Vai depender do contexto e de todos os estudos. A segunda proposição diz o seguinte, que os sindicatos de trabalhadores não possuem imunidades, mas sim isenções tributárias, quanto ao patrimônio e serviços por eles executados. Aí é uma análise que está diretamente vinculada à Constituição, logicamente, certo? Diretamente vinculada à Constituição. Por quê? Porque a Constituição estabelece quem tem imunidades ou isenções, logicamente, certo? A terceira proposição fala que a imunidade dos sindicatos de trabalhadores é condicional, desde que cumpra requisitos estabelecidos em lei. Então, também a gente verifica que essa questão é voltada para os tipos de imunidades previstos na Constituição, um conhecimento extremamente importante, que vai nos levar a identificar qual é o tipo de imunidade específica que o sindicato possui, propriamente dito, certo? Então, a partir daí é possível identificar qual delas serão qual delas nós teremos aí a alternativa correta. Alguma consideração sobre essa questão, Carlos? Eu acho que pelas anotações e dar uma revisadazinha lá na lei vai dar certo. Bem claro lá, com toda certeza. A
Próxima questão, Carlos, é a terceira, ele fala exatamente da legislação tributária, né? A legislação tributária, como nós sabemos, ela abrange não só a lei, mas abrange todo um contexto de normas que engloba a questão tributária, né? Então, a legislação tributária, ela possibilita ao fisco, através das instituições, acompanhar, fiscalizar e arrecadar os tributos. Isso é uma proposição verdadeira que foi colocada. Observa-se também que a legislação tributária é responsável pelo desdobramento de ações do contribuinte para com o fisco, com certeza, certo? E é sobre esse desdobramento das ações do contribuinte para com o fisco que a gente vai analisar as asserções, as possíveis situações seguintes. A primeira posição é o seguinte, que a legislação tributária é a responsável pela ocorrência do fato gerador da obrigação tributária por ser uma obrigação principal. Então, aí, os conceitos voltados para a obrigação principal e legislação tributária vão nos levar, logicamente, a dizer se esta alternativa é correta ou não. A letra B diz o seguinte, que a obrigação acessória da relação tributária, relação jurídica tributária, decorre da própria legislação tributária. Essa questão é verdadeira ou falsa? Então, vai ser analisado de acordo com tudo que nós já analisamos e estudamos logicamente. A terceira diz o seguinte, que a legislação tributária compreende a lei em sentido estrito, ou seja, somente a lei. Então, será que a legislação tributária é somente a lei? Então, todos os nossos conhecimentos vão levar a essa análise. A letra D diz que o fato gerador da obrigação acessória vem da legislação tributária. Aí é uma análise sobre o conceito de fato gerador da obrigação acessória e da legislação tributária, logicamente. E a letra E diz que a obrigação principal tem como fato gerador uma obrigação positiva ou negativa decorrente da legislação tributária. Nesta questão também a gente analisa o conceito de obrigação principal e se ela nos traz, evidentemente, um conceito voltado para obrigações positivas ou negativas, né? Então, partindo para a nossa quarta questão, o que é que nós estamos analisando na quarta questão? Nós estamos analisando na quarta questão os crimes de ordem tributária voltada para a lei que trata, logicamente, dos crimes praticados pelo sujeito ativo, ou passivo, logicamente, né? Sujeito passivo, que é o da lei dos crimes contra a ordem tributária, certo? Então, está lá na lei 8.137/90 e diz que constitui crime suprimir ou reduzir tributos ou contribuição social e qualquer acessório. Isso é uma verdade. Aí diz assim, analisa as condutas abaixo e diga qual é considerada crime contra a ordem tributária. Para responder essa alternativa, logicamente, a gente tem que ir para a lei 8.137, né, que trata dos crimes contra a ordem tributária, e aí a gente tem várias proposições. Isso vai estar bem estabelecido nos artigos dela. E aí, quando você analisa, diz o seguinte, prestar declaração às autoridades fazendárias, isso é um crime contra a ordem tributária? Então, somente prestar declaração é um crime? Então, vai ser analisado isso aí, logicamente, e aí a gente vê quais são as corretas, né? Segunda, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou seja, incorretos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal. Isso é um crime contra a ordem tributária? Está lá nos artigos da lei 8.137/90. Qual é o outro? Falsificar e alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Isso também é um crime contra a ordem tributária? Tem que ter muito cuidado quando analisar, ver todos os termos das questões e ver se todos estão completos, logicamente, né?
E o quarto é o seguinte, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadorias ou prestação de serviços efetivamente realizada ou fornecer-lhes de acordo com a lei. Isso estaria correto ou não? Como responder essa questão? Essa questão, ela está vinculada à Lei 8137/90, que vai nos possibilitar dizer qual é a correta ou a errada, logicamente, certo? Cuidado nas questões de uma seleção, ou seja qual for, às vezes os conectivos, é bem diferente uma coisa, Carlos, por exemplo, você dizer, é bem diferente um termo ou uma palavra alternativa. Uma coisa fulano vai praticar, Luciano vai praticar algo e com fulano. Ou Luciano vai praticar algo, ou Beltrano vai praticar algo. Então, é bem diferente essa conjunção e ou. Isso altera totalmente o significado da questão. Totalmente o significado da questão, certo? A nossa quinta questão, ela trata do princípio da repercussão. Esse princípio da repercussão, Carlos, ele está lá numa súmula, está lá no nossos normativos, logicamente, mas ele tem uma súmula, que é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, a súmula 546, que diz o seguinte, que cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o contribuinte de júri não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo. A gente analisou isso aí. O que é isso? Por exemplo, o que acontece na maioria das vezes? Um comerciante, ele passa para o seu cliente os impostos. Por exemplo, imposto de ICMS, alguns impostos, está lá embutido na venda do produto para o seu cliente, certo? O que ele está querendo dizer é o seguinte, digamos que ele tenha, esse comerciante, esse empresário, tenha recolhido, tenha pago um imposto a mais ao fisco. Ora, se ele repassou para o contribuinte o prejuízo, o possível prejuízo, ele teria direito de recuperar, requerer a restituição desse tributo do fisco? Essa é a questão. E a súmula diz exatamente isso. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de júri, de direito, não recuperou do contribuinte de fato, o quanto respectivo. Ou seja, quem é o contribuinte de fato? O cliente daquela empresa, daquele comerciante. E o de júri seria o de direito, porque é o que está dentro das formalidades legais, logicamente. Certo? Então, são essas situações que são analisadas na quinta questão. E aí vem o seguinte, o entendimento é que, é possível a restituição do tributo pago indevidamente de júri e de fato. Essa é uma primeira proposição. Segunda, o contribuinte de júri, ou seja, de direito, sofre, no caso aí sofre diminuição patrimonial. Terceira, quem recolhe o tributo é o contribuinte de fato. De fato. 4, a restituição de tributos indiretos só pode ser feito pelo contribuinte de direito, se houver comprovação de que não repassou para o contribuinte de fato o valor do encargo financeiro. Então, é uma situação, uma questão bastante interessante, que envolve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, voltada para esse ponto que eu expliquei especificamente, né, para dizer qual das alternativas estão efetivamente corretas. Né? E a última questão aí seria voltada para a constituição definitiva do crédito tributário, onde a gente diz que é condição para procedimentos posteriores
inclusive para execução fiscal em caso de não recolhimento do tributo, certo? Isso é uma afirmação. E aí a gente indaga o seguinte: a constituição do crédito tributário ocorre com o fato gerador da obrigação tributária? É isso sim ou não? Certo? Verdadeiro ou falso? Certo? Então, a constituição do crédito tributário ocorre com o fato gerador da obrigação tributária. A gente vem batendo muito nessa tecla. Quando é que ocorre a constituição do crédito tributário? Ocorre com tal. É isso aí. Segunda, a obrigação acessória é que faz surgir a constituição do crédito tributário. É isso mesmo? A obrigação acessória é que faz surgir a obrigação, a constituição do crédito tributário? Opa, bora analisar. E a terceira, somente com o lançamento é que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Estou só lendo. Somente com o lançamento é que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Então, são assuntos extremamente voltados para o que a gente já discutiu, são questões que nos possibilitam pensar e, mais ainda, são questões que nos possibilitam entender todo o conteúdo, né, de forma bastante coerente, de forma a nos levar a compreender e aprender o conhecimento propriamente dito. Então, Carlos, essas foram as 3 perguntas, 6 questões. Alguma consideração? O que é que você pode nos acrescentar? O que é que você deseja perguntar? Só essa questão aqui, que para mim é a 29, eu acho que é a 5ª questão. É um pouco mais complicado a entender. Começa aí, ela começa como? Dizendo o quê? Essa da súmula. Sim, da súmula, certo. Essa da súmula é a questão que está aqui no meu... é porque aqui eu considerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas lá ela segue a sequência, né? Entendi. Isso. Diga lá. Essa aqui que eu achei mais complicada para entender, assim, o que realmente está pedindo. Isso, nós temos num dos textos lá, nós temos que fala exatamente sobre isso, sobre essa súmula 546, certo? Um dos textos lá de nossa aula, que trata exatamente isso, mas é dentro desse sentido aí, né? Sobre a restituição de um tributo pago a mais ou indevido ao fisco, certo? Quem é que tem direito à restituição? É o contribuinte de fato ou o de direito, né? Quem seria o de fato de direito, né? O de fato, logicamente, é o contribuinte da ponta. Quem de fato acabou pagando, não é o pato, né? Mas porque assim, o comerciante, você sabe que a gente paga por um produto os tributos que ele pagaria para o fisco, não é isso? Não é verdade? Isso. Não há um repasse, né? Não há um repasse para a gente pagar, né? Uhum. Por isso, por exemplo, a conta de energia, eu vi aqui, a conta de energia ICMS do Estado, 27, uma tarifa altíssima, sei lá, 27%, sei lá. Aí vem IOF, não sei o quê, tem uns outros impostos, COFINS, não, COFINS, não sei o quê, bem menos, mas é federal. Então a gente paga isso aí. A questão é o seguinte: quem tem direito a essa restituição? Quem é que pode restituir? E a primeira é o seguinte: é possível a restituição de tributo pago indevidamente de fato e de direito? É possível? A pergunta é essa: se é possível ou não, certo? E por aí você vai dizer se a questão é verdadeira ou falsa. E aí vai cada uma delas. O que é que eu recomendo? Dá uma olhada lá na apostila, num dos textos que trata sobre isto, né? Deixa-me ver qual é deles. Você quer que eu veja qual é deles? Tu sabe qual dos textos está? Não, né? Deixa-me ver aqui, deixa-me ver. Ainda foram tantos.
tantos de jure e de facto, de jure e de facto, de jure e de facto. Não é este. Então, bora ver aqui. E o que mais sobre outras questões, Carlos? As outras questões deram para fazer? Tá tranquilo? Dá para desenrolar? Tem que dar uma lida bem mais calma, mais cautelosa, né? Essa questão, que no caso é a 28, a quarta questão. Que você falou que tem que ter uma observação muito precisa quanto à questão das ligações, né? Exatamente. Que é esses do crime de ordem tributária. Aquela lei que tu passou, a 8.000. Tem que dar uma olhada lá na lei que fala exatamente sobre essa questão da evasão tributária, né? Porque é um crime de evasão tributária, propriamente dito. Deixa eu só ver se eu localizo aqui rapidamente essa questão da súmula. Pronto. Sabe onde é que vai estar, Carlos? Vai estar no texto da aula 11, de 27/3, elementos subjetivos da obrigação tributária. Essa parte da súmula vai estar na aula 11, beleza? Na aula 11 você vai encontrar bem bacana essa questão da súmula 546 do STF. Pronto, beleza, Carlos? Pronto, anotado. Meu querido, então tá bom, né? Vamos falando aí, qualquer dúvida tu chama no WhatsApp, tá beleza? Tá ok, professor. Valeu, obrigado, viu? Ok, meu querido, estamos aqui às ordens. Um abração, até mais. Tchau. Até mais.